O sol pendia sobre as colinas da Samaria como uma brasa acesa, lançando sombras compridas através das oliveiras retorcidas que margeavam a estrada empoeirada. Eliseu caminhava com passos firmes, seu manto de profeta balançando contra suas pernas calejadas. Cada pegada levantava pequenas nuvens de pó que grudavam em sua pele bronzeada pelo sol implacável de Israel. Fazia 3 dias que Elias havia subido aos céus num redemoinho de fogo, e Eliseu ainda sentia o peso da herança profética pousada sobre seus ombros. A capa de Elias, aquela mesma que dividira as águas do Jordão, estava agora dobrada sob seu braço. O tecido áspero carregava o cheiro de fumaça e mirra, lembrando-o constantemente do mentor que já não estava mais ali para guiá-lo. Betel erguia-se à distância, suas torres de pedra calcária brilhando contra o céu azul cobalto. A cidade sagrada, lugar onde Jacó sonhara com a escada celestial, onde anjos subiam e desciam entre a terra e o trono de Deus. Mas Eliseu conhecia a realidade sombria que se escondia por trás daquelas muralhas imponentes. Betel tornara-se santuário de idolatria, corrompida pelos bezerros de ouro que Jeroboão instalara ali gerações atrás. O que fora consagrado ao Altíssimo agora abrigava abominações. O profeta apertou o passo. Tinha assuntos a tratar naquela cidade. Os filhos dos profetas que viviam ali precisavam de orientação, de encorajamento. Desde que Elias partira, uma inquietação percorria as escolas proféticas de Israel. Quem continuaria o trabalho? Quem confrontaria os reis apóstatas? Quem defenderia a aliança de Yahvé contra os altares de Baal? Eliseu sabia a resposta. O manto que carregava era mais que um pedaço de tecido. Era um símbolo de autoridade divina, uma marca de sucessão profética. Quando pedir a porção dobrada do espírito de Elias, não fizera um pedido arrogante, mas necessário. Israel precisava de um profeta que não se curvasse, que não negociasse, que não temesse reis nem multidões. As primeiras casas de Betel começaram a aparecer à sua direita. Construções de tijolos cozidos ao sol, com telhados planos onde famílias secavam tâmaras e figos. O som de martelos batendo em bigorna ecoava das oficinas dos ferreiros. Mulheres equilibravam jarros de barro cheios d'água sobre suas cabeças, caminhando em fila indiana, desde o poço comunitário. Crianças corriam entre as cabras e galinhas que perambulavam livremente pelas vielas estreitas. Eliseu entrou na cidade pelo portão sul, passando sob o arco de pedra, onde anciãos costumavam sentar-se para julgar disputas. Alguns homens barbados, vestindo túnicas listradas, observaram sua passagem com olhos curiosos e desconfiados. O profeta não desviou o olhar. Caminhou direto, com a autoridade de quem carrega a palavra do Deus vivo. Foi então que ouviu as vozes, risadas estridentes, zombarias lançadas ao vento como pedras contra um alvo indefeso. Eliseu virou-se lentamente. Um grupo de jovens emergia de uma rua lateral, talvez 40 ou 50 rapazes, dos 12 aos 20 anos, com aquele brilho perigoso nos olhos que revelava tanto tédio quanto malícia. Vestiam as roupas típicas da juventude urbana de Betel: túnicas curtas, cintos de couro trabalhado, sandálias de tiras duplas. Alguns traziam cajados nas mãos, outros simplesmente cruzavam os braços com arrogância estudada. O líder do grupo, um rapaz alto de cabelos negros oleados, deu um passo à frente. Seus lábios curvaram-se num sorriso cruel. "Olhem só!" gritou ele, fazendo um gesto exagerado na direção de Eliseu. "Um calvo, sobe, calvo! Por que você não sobe também como seu mestre subiu?" A multidão explodiu em gargalhadas. Outros jovens juntaram-se ao coro de zombaria. "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" As palavras ecoavam pelas ruas de Betel como um cântico blasfemo. Não era apenas uma ofensa pessoal. Eliseu entendeu isso imediatamente. Aqueles jovens não estavam simplesmente caçoando de sua aparência. Estavam zombando da ascensão de Elias aos céus. Estavam ridicularizando o milagre que Deus operara apenas 3 dias antes. Estavam desprezando o profeta, o ministério profético e, por extensão, o próprio Yahvé. Betel, a casa de Deus, transformara-se em covil de escarnecedores. Eliseu
permaneceu imóvel. Sua face, queimada pelo sol e marcada por linhas de preocupação profética, não demonstrou medo nem raiva imediata. Apenas uma tristeza profunda, misturada com algo mais sombrio. A consciência de que aquele momento transcendia um simples encontro casual. Aquilo era uma encruzilhada espiritual. Os jovens avançaram, formando um semicírculo ao redor do profeta. Alguns pegaram pedras pequenas do chão, não para atirar ainda, mas para pesar nas mãos, para intimidar. O gesto era claro. Tinham número, tinham força física e não sentiam qualquer reverência pelo homem de Deus que estava diante deles. "Cadê o seu mestre agora, velho?" provocou outro rapaz, cuspindo no chão próximo aos pés de Eliseu. "Subiu para o céu numa carruagem de fogo? Que história ridícula! Provavelmente fugiu para Damasco ou caiu num buraco em algum lugar." Mais risadas, mais escárnio, mais blasfêmia. Eliseu fechou os olhos por um instante. Respirou fundo, sentindo o ar quente da tarde encher seus pulmões. Quando os abriu novamente, algo havia mudado em seu semblante. Não era raiva humana o que brilhava ali. Era algo mais puro e mais terrível. Era indignação santa. Era zelo pela glória de Deus. O profeta virou-se completamente para encarar a multidão de jovens. Seu olhar percorreu cada rosto, cada expressão de desprezo, cada sorriso cínico. Eles não sabiam, mas estavam parados na beira de um precipício espiritual. Eliseu ergueu ambas as mãos ao céu. Sua voz, quando finalmente saiu, não era um grito de raiva, mas uma declaração solene, carregada de autoridade profética. "Em nome de Yahvé, o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que levantou profetas e julgou nações, que haja juízo sobre aqueles que desprezam o ungido do Senhor e zombam das obras do Altíssimo." As palavras saíram como um decreto judicial, não como uma maldição pessoal. Eliseu não estava agindo por orgulho ferido ou vaidade ofendida. Estava exercendo o ofício profético, pronunciando julgamento divino sobre aqueles que cruzaram a linha entre irreverência juvenil e rebelião blasfema. Por um momento, tudo ficou silencioso. Até o vento pareceu parar de soprar. Os jovens olharam uns para os outros, alguns ainda sorrindo nervosamente, outros começando a sentir algo incômodo no ar. Uma presença, uma pressão, algo que não conseguiam nomear, mas que fazia os pelos de seus braços arrepiarem-se. Então, veio o som. Distante no início, vindo das colinas arborizadas que cercavam Betel. Um rugido baixo, gutural, que fazia a terra vibrar levemente. Depois outro e outro. Os jovens viraram-se, tentando identificar a origem do barulho. Algumas risadas nervosas escaparam, mas a maioria já não sorria mais. Do meio das árvores onde as sombras eram mais densas, duas formas massivas emergiram. Ursas sírias, predadores temíveis, conhecidas por sua ferocidade e força descomunal. Suas pelagens marrom escuras brilhavam ao sol, músculos ondulando sob a pele a cada movimento, focinhos erguidos farejando o ar, presas expostas, e elas vinham diretamente em direção ao grupo de jovens. O pânico explodiu instantaneamente. Gritos substituíram as gargalhadas. Os rapazes que minutos antes posavam com arrogância, agora tropeçavam uns sobre os outros, desesperados para fugir. Cajados caíram no chão. Sandálias foram abandonadas. O semicírculo organizado transformou-se numa debandada caótica. Mas as ursas eram rápidas, mais rápidas do que qualquer humano esperaria de criaturas tão grandes. Moviam-se com a precisão de caçadores experientes, separando os jovens do resto da cidade, cortando rotas de fuga, avançando com determinação sobrenatural. Eliseu permaneceu parado, observando. Seu rosto era uma máscara de solenidade. Não havia satisfação ali, nem prazer sádico. Apenas a consciência grave de que a justiça divina, quando liberada, era absoluta e terrível. Ele não controlava as ursas. Deus o fazia. O profeta fora apenas o instrumento que pronunciara o decreto celestial. O que aconteceu a seguir seria contado e recontado através das gerações. Um lembrete sombrio de que zombar do ungido do Senhor
não era um jogo sem consequências, mas uma provocação direta ao Deus que não tolera blasfêmia impune contra seus servos escolhidos.